É possível o fundo imobiliário tomar calote? É possível que o fundo imobiliário não te pague mais rendimentos por qualquer problema que aconteça ali nos seus ativos? Bom, se você ainda não está ciente dos riscos que podem existir dentro de um fundo imobiliário, se você ainda está em bambu luar, ainda não entendeu a realidade, esse vídeo aqui é para você. Então, assista esse vídeo aqui até o final para você entender uma parte dos riscos que existem em investir em fundos imobiliários de papel. Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e neste vídeo eu vou falar especificamente sobre os fundos imobiliários de papel. Recentemente eu estava utilizando lá minha rede social e vem aquela clássica pergunta: vale a pena morar de aluguel ou comprar um imóvel aí? E o exemplo que foi dado foi muito simples. Ele comparou o aluguel que ele pagava no imóvel e a rentabilidade de 1,10% ao mês. E aí ele pegou o imóvel lá, que vale não sei quantos milhões, que o aluguel era X, e se você colocasse esse mesmo valor X milhões em fundos imobiliários, você ia ter um retorno de 1,10% ao mês, que daria um retorno de tanto que pagaria o aluguel e sobraria dinheiro. Mas vamos lá, gente, é assim mesmo que funciona? É assim mesmo? Cara, você vai assumir o risco? Para você conseguir um retorno aí superior a 1,10, muito provavelmente você tem que aplicar em um fundo imobiliário de papel. E o fundo imobiliário de papel te paga essa taxa por uma única razão, porque ele é o mais arriscado. O retorno é proporcional ao risco. Só que nem sempre essa fórmula é equilibrada. Muitas vezes o retorno é muito grande com risco pequeno, às vezes o inverso. O risco é muito alto e o retorno é pequeno. O interessante é que o investidor tem que procurar um equilíbrio. Claro que o investidor profissional está procurando sempre o que a gente chama de assimetria, né? Um retorno grande com risco pequeno. Mas não é fácil identificar essas oportunidades. Então, no mercado financeiro, gente, os yields altos dos fundos imobiliários chamam atenção. Quem não quer ganhar 1%, 1,10% ao mês aí de aluguel, 1,20, 1,30, todo mundo quer. Porém, existe um risco, e um risco alto, eu diria. E o investidor muitas vezes está ignorando, desconhece esse risco, ainda não está ciente dos riscos. Então, dificilmente, na minha visão, alguém ia pegar, sei lá, 2, 3, 4 milhões, sendo todo o seu patrimônio, iria colocar tudo em fundo de papel para viver de aluguel e pagar o aluguel com isso. Porque existe um risco muito grande em fazer isso. Quando você faz uma aplicação em um fundo de papel, a gente chama ele de fundo de papel por quê? Porque ele não tem tijolo, ele não tem imóvel, ele tem títulos de dívidas imobiliárias. Normalmente, em sua grande maioria, CRIs, ou alguns recebíveis, ou enfim, tudo no segmento de dívida imobiliária. E existe uma possibilidade, que não é pequena, de que tomar um calote, alguém não poder pagar, alguém ter algum problema, alguma coisa acontecer naquele meio. Claro que você vai ouvir o argumento, mas tem garantias. Sim, legal, é verdade, tem garantias, o que ajuda a diminuir o risco, mas num prazo maior. Você pode passar um bom tempo sem que aquela garantia seja executada e sem ter o seu retorno mensal. Então, aplicar uma grande quantidade de capital em fundos de papel tem que estar ciente que você está comprando renda fixa de alto risco. Então, o fundo imobiliário de papel está lá, ele comprou diversos títulos de renda fixa e você tem que estar ciente disso, que você está comprando um título de alto risco e de renda fixa. Então, dificilmente alguém que tenha noção, alguém que tenha esse conhecimento, vai colocar todo o seu dinheiro em fundos de papel para ganhar o aluguel mensal e pagar o aluguel de sua casa, porque está fazendo investimento de altíssimo risco. Se algum título daquele parar de pagar, começar a ter calote, entrar uma onda ruim no mercado, é possível que ele demore para recuperar o dinheiro ou até nem consiga recuperar, tenha perdas grandes e que não consiga recuperar esse capital a ter o ponto do que ele sempre desejou, viver de renda. Então, eu sempre recomendo uma alocação menor em fundos de papel, apesar do yield grande, está todo mundo olhando o yield, está todo mundo olhando só isso, ficar ciente dos riscos. E para vocês ficarem mais cientes dos riscos, eu vou mostrar aqui o relatório gerencial aqui do MXRF11, um dos fundos mais populares que a gente tem, é o fundo que mais tem cotista na Bolsa de Valores hoje, então é o fundo mais popular que a gente tem, e esse fundo mais popular que a gente tem, existe calote.
ele tem títulos de renda fixa hoje que não estão sendo honrados e ele deixa isso muito claro no seu relatório gerencial. Vamos dar uma olhada aqui no seu relatório gerencial e ele coloca aqui os seus CRIs, os seus ativos de recebíveis imobiliários que não estão honrando, que não estão pagando, tá? É importante ressaltar aqui que esse relatório gerencial é muito transparente, ou seja, ponto positivo para o fundo, ele deixa bem claro para o cotista o problema que tem e qual a solução que ele está buscando. Então, o relatório aqui é bem transparente, vale a pena você ler se você é cotista, tá? Muito transparente, achei muito interessante a forma como eles estão lidando com a situação. Então, o importante no fundo de papel, gente, é diversificar. E nesse caso aqui, do MXRF11, ele tem aqui a soma dos ativos abaixo representa 0,60% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, dos seus títulos que ele está comprado ali, 0,60 ali não estão honrando, não estão pagando. E aqui ele comenta quais são os CRIs que não estão pagando e o que eles estão fazendo, se estão executando a garantia, o que é que eles estão buscando, o que é que eles estão fazendo. Então, cabe aqui, não vou passar aqui no vídeo falando especificamente de cada um, mas vale a pena, se você tiver curiosidade, você ler aqui individualmente. Tem uns que eles estão procurando vender o imóvel, tem outros que estão procurando alugar, para assim valorizar o imóvel e vender, e assim ter essa execução, recuperar o capital. Mas no exato momento, esse relatório gerencial aqui é de junho, ainda não tem um relatório de julho, ainda não foi divulgado no momento que eu estou fazendo esse vídeo. É possível que você assista esse vídeo e já tenha saído o relatório de julho ou de agosto, enfim, não sei a data que você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse exato momento ele cita aqui 4 CRIs que não estão recebendo, não estão honrando. Então existe o risco. Então até o fundo mais popular, o fundo que tem mais cotistas aqui na nossa bolsa, tem problemas com calote. Então é possível que um desses títulos não pague. E, enfim, uns eles vão recuperar, outro vai ter a garantia, outro pode demorar demais, outro pode ter um problema e não conseguir resolver. Enfim, cada um tem sua situação, cada um tem sua particularidade. Mas nesse exato momento, 4 títulos deles não estão sendo honrados, não estão pagando. E isso é um risco que o investidor tem que estar ciente. O investidor chega lá, só olha exatamente o yield, só olha exatamente o retorno prometido e não fica ciente do risco que existe nos fundos imobiliários de papel. Então, o maior fundo que a gente tem hoje, sim, está tendo problema de calote, já com 0,60% do seu patrimônio líquido. O ponto interessante é que eles mostram realmente isso de forma bem transparente aos cotistas no seu relatório gerencial. Vale a pena você dar uma lida nesse relatório se você é cotista e ficar de olho também, que ele também coloca aqui os novos CRIs que eles estão colocando, as novas aplicações, enfim. O relatório é bem interessante, o relatório gerencial. Na verdade, o ideal é que você olhe sempre o relatório gerencial dos fundos imobiliários que você aplica para ficar atualizado com relação à vacância, com relação a calote, enfim, tudo o que está acontecendo aqui no seu fundo. E ele coloca aqui a composição, os títulos que ele tem, né? Os títulos que ele tem, o indexador, enfim. E aí você acompanha o tamanho do título, a rentabilidade, se está tudo certo. Então, a minha ideia aqui desse vídeo, gente, é alertar o investidor para o risco. É muita conversa que eu vejo nas redes aí sobre você viver de renda com fundos imobiliários e sempre citando essas taxas altas, esses yields elevados, 1,30, 1,20, 1,10. Calma lá, gente, para você conseguir esses yields elevados, muito provavelmente você está alocando em fundos de papel e que são fundos de alto risco. High yield é high risk, então é alto risco. Então o investidor tem que estar ciente disso e alocar um percentual menor do seu capital. Se tem um retorno maior, é porque tem um risco maior, tá? É isso que o investidor tem que ficar ciente. Então, até um fundo bem gerido, até um fundo bem cuidado, até um fundo bem diversificado, pode ter problemas, como é o caso do MXRF11, que já tem problemas com 4 títulos seus. Já estão correndo atrás, já estão trabalhando, estão sendo bem transparentes com relação a isso, mas ainda assim pode ocorrer. Então, muito cuidado, muito juízo para não concentrar demais o seu capital em fundos imobiliários de papel, acreditando aí na terra encantada, que não existe risco, que não tem problema. Sim, existe risco, por isso que os investidores se diversificam, não ficam somente em um lugar só. Por isso mesmo que o gestor aqui do fundo, está aqui mostrando a quantidade de títulos que tem, diversifica, né? Ele coloca em vários títulos. Você vê que tem título pagando 9, outro pagando 8, enfim.
Cada título tem a sua rentabilidade, o seu retorno. Cada título tem sua rentabilidade, cada título tem seu retorno. E se não houvesse risco, o gestor ia lá e colocar 100% no que ofereça a melhor rentabilidade. Mas ele sabe que ele precisa diversificar. Então ele vai pegar um que dá IPCA mais 7, um que dá IPCA mais 4, porque ele tem que diversificar para não concentrar o risco, porque o risco de calote existe. E o fundo bem diversificado vai ter um ou outro ali que pode acontecer, mas não vai interferir no seu patrimônio com uma parte relevante. Então, o fundo, quando é bem diversificado, o fundo, quando é bem gerido, vai acontecer isso. Um percentual pequeno que você tenha pode ter um problema, mas como você está bem diversificado, isso não acaba pesando para os cotistas. Então, muito juízo na hora de aplicar o seu dinheiro nesse tipo de fundo, coloca um percentual maior, esteja ciente dos riscos que existem nesse tipo de investimento. Enfim, vejo muita propaganda com relação aos fundos imobiliários de papel, com sua possibilidade de retorno, porém, o investidor tem que estar ciente dos riscos, tem que estar ciente que ele está investindo em diversos títulos de alto risco e existe a possibilidade de tomar calote. Se o fundo não for bem gerido, é possível ele ter um problema por conta de diversificação ou um número muito elevado de calotes que pode acontecer. Então, existe risco e essa é a realidade que o investidor tem que estar ciente na hora de colocar o seu dinheirinho. Não ficar somente olhando para o yield, para o retorno ali, tá certo? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de você nesse vídeo. Se eu te ajudei, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma observação? Só colocar aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.